RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. Segunda-feira, que saudade que eu tava de começar um programa na segunda-feira falando sim de futebol, já que temos a confirmação do retorno do Campeonato Gaúcho para o dia 23, podendo ser dia 22 de julho, né? Daqui 2 semanas praticamente. Bem-vindo ao RDC Esporte, eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até a 1h da tarde, quando a gente passa o bastão para a Benfica comandar o Bairrista Futebol Clube. Aqui muita polêmica, diversão e também moda e estilo com o Ribeiro Neto, né, Ribeirinho? E hoje eu tô bem assim, o típico cara do inverno, né? De touca e manta, né? Embora o dia seja bonito hoje, bom dia, boa tarde, pessoal, eu tô meio friolento, né? Então eu venho a caráter, né? Eu sou verdadeiro, então eu tô aqui com frio, né? Mas muito feliz porque estamos aí há poucos dias. Olha, hoje é dia 13, nossa, estamos a menos de 10 dias da volta do Campeonato Gaúcho, isso aí é uma coisa fantástica, né? E hoje inicia os treinos da coletivos da dupla Grenal, até o Renato parece que vem aí, né? Não sei se a praia vai deixar, mas parece que vem aí trabalhar, então as coisas vão se ajustando em termos futebolísticos, embora, né, a gente saiba que nós estamos vivendo ainda momentos difíceis de pico da doença, há muita controvérsia. Vejam que o Rio Grande do Sul hoje tem números muito altos, perto do centro do país, né? Rio e São Paulo já estão voltando ao normal, com aglomerações e coisa e tal, e aqui nós estamos, evidentemente que todo mundo sabia que isso ia acontecer quando chegasse o inverno, né? O que me faz pensar, meu caro Guilherme Paz, e eu não sou especialista, eu só coloco perguntas, né? Se todos os pensamentos a respeito de controle da pandemia estavam corretos. E eu entendo porque nós tateamos no escuro. Se os cientistas tatearam no escuro, imagina nós que somos leigos, né? Quer dizer, esse vírus é por contato de pessoa a pessoa, é por contato de ar. Tem uma pesquisa lá que em Nova York, que aliás não teve nenhum caso, ontem foi raro isso, né, de morte. Dizem que as pessoas pegaram em casa o vírus, então é uma coisa assim muito complicada. Mas vamos olhar para frente, acreditando em dias melhores. E viva o futebol, é ou não é, Guilherme? Com certeza, e já tem pergunta na tela, Ribeiro Neto, e que daqui a pouquinho, quando eu te mostrar algumas informações, eu quero, obviamente, o seu comentário. Renato Portaluppi, Renato, para você aí que está em casa nos assistindo, pega o seu celular, já que está na Claro Net TV, pega o seu celular, entra no nosso site, no YouTube, entra no Facebook e mande a sua resposta. Para você que está nas plataformas digitais, já escreve aí, Renato, samba na cara da sociedade, sim ou não? Por que, Ribeiro Neto? Porque Renato Portaluppi, há mais de 100 dias, está no Rio de Janeiro, por recomendação médica, devido aos procedimentos cardíacos que ele fez no ano passado e no início deste ano. Renato Portaluppi, considerado grupo de risco, está lá por recomendação médica do seu médico particular e, obviamente, com autorização da diretoria do Grêmio. Há cerca de 2 semanas, a gente abordou aqui no RDC Esporte que o Renato estava na praia, gerou todo aquele desconforto, e ele informou para alguns colegas nossos da imprensa, o Salzano é um deles, que, 2 pontos, voltaria quando tivesse treino com bola. Ok, tranquilo, ninguém deu bola, e a gente ficou no debate. Treinador de futebol tem que estar acompanhando
os treinamentos físicos, sim ou não? Esse foi o debate. Na minha concepção, sim, porque o Renato Portaluppi, estando em Porto Alegre, poderia ensinar alguns atletas a chutarem, outros a cruzarem. Isso é opinião minha e não é informação. Acho eu que o Renato poderia estar aqui, seria muito produtivo para alguns garotos da base e para outros jogadores mais experientes ter o Renato para esse aconselhamento, vamos dizer assim, porque assim, o Renato joga demais e ele sabe até hoje chutar uma bola melhor que muitos jogadores do Grêmio. Tem um lance do ano passado que eu me lembro muito bem, estava acompanhando um treinamento do Grêmio e ele estava cruzando, porque os laterais não estavam sabendo fazer isso, mas isso é um outro ponto. Daí o Renato, no final de semana, Ribeiro, é convidado, vamos acompanhar os tweets aí na tela, é convidado a se retirar das areias de Ipanema, praia do Rio de Janeiro. Porque, segundo o decreto do prefeito Crivella, não se pode estar nas areias do Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro. É um decreto, você só pode estar utilizando máscara ou fazendo atividade física individual. Não era o caso. Renato estava com um grupo de amigos, sentado na praia, e até via assessoria para algumas plataformas digitais, ele disse que foi educadamente convidado a se retirar das praias de Ipanema. Então, Ribeiro Neto, Renato Portaluppi, enquanto a gente acompanha os tweets na tela, peguei os que mais bombaram, vamos chamar assim, pedi para a produção até pausar, que daí a gente lê. A única vez que Renato Portaluppi errou foi quando achou que tivesse errado. E embaixo daí, né, um retweet do Lucas de Mello. Renato Portaluppi é flagrado na praia do Rio de Janeiro pela 6ª vez. Foi interpelado por policiais e precisou se retirar do local. Ok, tranquilo. Agora um outro ponto, vamos acompanhar o outro tweet que vai estar aí na tela para você, que é do Tafael. Ok, o Tafael é um colorado. Não tem problema nenhum nesse quesito, porque isso daí parte de um âmbito de sociedade, do âmbito de caráter. E aquela brincadeira, né? 11h59, Renato Portaluppi. Renato Gaúcho cobra paralisação do futebol no Brasil e ameaça liderar a greve. E aquela foto tradicional do Grêmio jogando na arena, utilizando a máscara, toda uma questão de protocolos distintos, que o Grêmio colocou máscara, fez protesto e bababá, bababá. E à meia-noite, na nossa piada, Renato curtindo praia no Rio de Janeiro, sem utilização de máscaras, tomando a cervejinha e por aí vai. Cara, inveja, Renato Portaluppi, porque eu sei que tu ia me perguntar isso se eu te perguntasse na coletiva. Tá com inveja, garoto? Bem assim na mala dele, ele ia me perguntar isso. Inveja sim, claro. Obviamente, enquanto a gente tá aqui trabalhando, tu tá na praia curtindo. Mas isso é uma questão de caráter, de sociedade, de respeito ao próximo. Quem tem que te cobrar não sou eu, não é o Ribeiro Neto. É você mesmo. Você é exemplo para muitas crianças que estão aí. Quantos pais queriam levar filhos à praia e não puderam levar por conta dos decretos? Daí um filho olha na rede social, Renato Portaluppi, que é seu ídolo máximo, dentro e fora de campo, está na praia. A criança olha e fala, mas pai, o Renato está indo na praia, por que a gente não pode? Parece um pouco distinto esse meu comentário, mas é uma grande realidade do Brasil que estamos vivendo. Ídolos são ídolos dentro e fora de campo. O Renato hoje é apenas nas 4 linhas, comandando a equipe do Grêmio. E para poucos ainda. Já conquistou, já virou estátua. Sim, é um grande nome do futebol brasileiro e futebol mundial. Mas fora das 4 linhas, fora de um estádio, fora de um CT, ele, olha, é um dos piores seres humanos. Ribeiro. Bom, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da tua. Mas por isso que somos democráticos. Isso, exatamente. Assim, ó, tudo bem, eu acho que se pode questionar os valores éticos, né, do comportamento do Renato. Pode-se questionar, como tudo é questionável. Mas eu vou dizer uma coisa, eu aprendi uma coisa, não sei se porque eu sou mais velho, ou porque o futebol, a experiência do futebol me deu esse lastro, né? Eu vou dizer para você o seguinte,
No resumo, né, porque eu poderia aqui, né, falar, já tinha falado antes a respeito disso, né, da atitude do Renato, que é um discurso de um jeito e a atitude de outro. Né? E eu já disse também depois que ele faz isso porque ele pode. Né? E tem sim alguém que tem que cobrar. Quem tem que cobrar é a direção do Grêmio, se assim o desejar. Como a direção do Grêmio não quer, ele se sente à vontade, né, para tomar essas atitudes que, né, podem ser questionadas ou não. Alguém poderá dizer que o Renato é um bom vivan, que é milionário, que tem personalidade, né, e que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Né, e que nós estamos todos invejosos dessa condição dele. É uma visão. Né. A outra pode ser a sua, né, questionando a sua questão de ídolo, de exemplo, e que ele deveria, né, ter um outro tipo de comportamento. Perfeito. São opiniões. Né. Eu vou procurar nessa questão ser mais pragmático. Por quê? Eu tenho que ser tento, às vezes não consigo, né? Mas ser só o mais às vezes, coerente Ribeiro, possível. só às vezes. Só às vezes. Eu nunca me interessei por vida extra-campo de jogador de futebol, porque eu também tive a minha, né? E elas não foram fáceis. E sempre... e eu sempre procurei observar a minha qualidade como profissional que não tivesse prejudicada, embora às vezes isso aconteça pelos valores da sociedade, né? Mas na minha performance eu sempre fui muito tranquilo, porque eu nunca, né, deixei que interferisse, né? E eu uso isso na minha opinião sobre futebol. Eu procuro ver o seguinte: poderia, às vezes até eu faço, né, questionar questões de valores morais, mas muito mais pesadas, assim, né? Não me sinto muito à vontade de questionar se o cara está na noite ou não, porque eu também já fiz as minhas, né? Então, não é por isso. Eu prefiro questionar e analisar como trabalhador, como profissional, que é, na verdade, o meu métier. E sendo assim, eu aprendi, aí eu volto, desculpe dar toda essa volta aí, tá? Mas é para as pessoas entenderem o que eu quero dizer. E vou tentar explicar perguntando para ti, o meu caro Guilherme Paz, pode ser? E eu já sei a pergunta, então. A pergunta é a seguinte: nós temos Grenal dia 22 ou 23, né? Parece que vai ser no dia 22. O Grêmio perde o Grenal. Tudo isso que você está falando a respeito do Renato, daquilo que eu falo, do fato de ele poder estar aqui trabalhando, né, e não lá longe, né, ele poderia ter feito muita coisa. Tudo isso será somatizado. Né? E o torcedor do Grêmio ficará numa bronca, ele vai dar uma crise com ele, né? Porque esse histórico vai ser levado em conta. E tem que ser levado. Né? Agora eu te pergunto, o Grêmio ganha o Grenal. O Renato vira ídolo, todas as pessoas que o criticam são invejosos, trouxas, né? Porque o Renato é o cara e ele não precisava estar aqui, né, para executar o seu trabalho. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, no resumo de tudo, futebol é resultado. Né? Se o Grêmio ganhar, Renato é mito. Se o Grêmio perder, Renato será vilão. É assim que as coisas acontecem no mundo, em qualquer fato, e no futebol mais ainda, porque o futebol gera resultado. Então, a empáfia, a arrogância, né, tudo isso que o Renato às vezes demonstra, e embora eu quero dizer para você que o Renato também é um grande cara, viu? O Renato ajudou toda a sua família, o Renato ajuda, às vezes, muita gente. Ele ajuda então, muitas o Renato, pessoas, sim. pelo que eu sei, é um cara de muito bom coração. Só que ele rejeita não aproveitar a vida. Ele se acha no direito de curtir a vida 100%. Será que ele está errado? Eu te respondo. O resultado vai dizer, na opinião das pessoas. O resultado vai dizer. Talvez para o Renato, o que importa se ganhar ou perder, ele vai continuar sendo sempre o mesmo, porque ele sempre foi assim. Né? Mas, na opinião dos outros, tudo isso que está sendo falado hoje
que o condena, e eu acho que tem muita razão em ser condenado, será avaliado pelo resultado de campo, né? E se der empate, alguém pergunta. Bom, se der empate, fica um ponto de interrogação. Mas vai amenizar a crítica. Porque o Grenal no Beira-Rio, né? Tem todas essas coisas assim. Então, gente... Tu acha, Ribeiro, que a diretoria deveria responder pelo Renato? A diretoria já não... como é que eu vou dizer? É uma coisa emocional, comportamental. Existe um momento para você fazer isso, né? Como a direção do Grêmio não o fez, agora, meu amigo, é um resultado também. Se o Grêmio começar a cair em termos de resultados, aí a direção do Grêmio, cobrada pela torcida, vai cobrar dele. Mas se o Renato ganhar, se o Grêmio ganhar, tá tudo bem, tá todo mundo errado e a direção tá certa. É assim. Infelizmente ou felizmente, o futebol é assim. Então, meus amigos, esperem para avaliar a questão do Renato depois do Grenal. Porque vocês vão ver que muitas opiniões vão mudar. Inclusive de alguns torcedores gremistas que estão muito bravos com a postura do Renato. Alguém poderá dizer, mas Ribeiro, essa análise da postura teria que ser independente de resultado. Correto, também acho. Mas o mundo que nós vivemos não é esse. Então vamos descer os pezinhos do planeta Terra e vamos trabalhar com a realidade, que é essa, né? Futebol é resultado, né? Se o jogador, se o treinador, se o dirigente cumprir o seu papel com resultados positivos, tudo que cerca fica em segundo plano. E é isso que eu tenho a dizer. A bronca é essa mesmo. Vamos mudar um pouquinho de lado. Falando de ídolo de Renato Portaluppi, né, do lado do Grêmio, vamos falar de D'Alessandro, né? D'Alessandro, ele tem algumas fotos aí acompanhando os projetos sociais ao lado do Dunga também. Tem a questão do lance de craque que o D'Alessandro realiza todo final de ano. Dificilmente vai ter jogo este ano, né? Uma situação um pouco complexa. Pedir para a produção colocar aí na tela as fotos do D'Alessandro agora, que o D'Alessandro distribuiu no final de semana vários donativos para os projetos sociais, uma grande ação ao lado do Thiago Galhardo também, e também na questão ao lado do Dunga. Aí as fotos do D'Alessandro, mas só para exemplificar um pouquinho esse momento que estamos vivendo e parabenizar, né? Porque esse daí é um exemplo a ser seguidos por muitos profissionais do futebol que realmente são uma pequena porcentagem da população. Eles podem sim fazer muita diferença. Renato Portaluppi ajuda muitos profissionais, muitos amigos do Rio de Janeiro, pessoas aqui no estado do Rio Grande do Sul, profissionais da imprensa já foram ajudados pelo Renato Portaluppi, mas é uma questão um pouco distinta que a gente vai observando. Vamos acompanhar agora o que o Cuesta e o que o Potker, né? Até nem lembrava que o Potker existia, Ribeiro Neto. Essa paralisação e as lesões aí deram uns trabalhinhos na cabeça. Vamos acompanhar o que eles falaram, né? Sobre o retorno dos jogos do Campeonato Gaúcho. Fala aí, Cuesta, fala aí, Potker. Importante. A gente sabe que é muito importante fazer uma parte física, mas o que te dá o ritmo de jogo é a parte coletiva, os treinos com bola. Então é muito importante. A gente já fez uma base boa na parte física e agora, semana que vem, a gente vai começar para fazer os treinos coletivos. Para a gente é muito importante, né, essa volta, né, dos trabalhos. A gente que vem se dedicando na parte física, distante, né, um do outro, para a gente ter esse contato novamente, esse trabalho onde a gente possa competir novamente com os nossos companheiros e futuramente com os adversários, para a gente é de suma importância. Agradecer também, né, que a gente teve um período de preparação boa, né, para estar bem fisicamente, para os que estavam machucados hoje estão podendo voltar no mesmo nível que os outros que estavam jogando. Então, para a gente é muito importante. A gente espera
estar 100% aí para poder ajudar o Sport Clube Internacional na sequência do ano. É bom treinar porque a gente conseguiu sair de casa depois de bastante tempo, mas a gente precisa competir, que é a parte boa do futebol. Trabalhar é bom, né? Mas trabalhar também sem nenhum objetivo, trabalhar sem ter um horizonte é um pouco complicado. Então hoje a gente já tem uma data, para a gente é de suma importância isso, e a gente espera poder chegar ali no dia 23, né? Que está prevista a volta, a gente está 100% e poder conquistar os objetivos do clube. Está aí, Ribeiro Neto, um pouquinho de Cuesta, um pouquinho de William Potker, né, atacante do Internacional, que deve ganhar algumas oportunidades agora com o treinador Eduardo Cudê. E eu te deixo a pergunta, com esses dois jogadores, com essa retomada dos treinamentos sendo liberados hoje, né? A partir de hoje à tarde, a dupla já vai realizar os treinamentos com bola, coletivo, treino tático. Depois de 10 semanas realizando a parte física, os caras devem estar voando em campo. Ribeiro, quem é que chega melhor, cara, pro Clássico Grenal? Pelo histórico, as duas equipes vão chegar sem ritmo de jogo, mas pelas características de um time montado, assim, tu acha? Cara, a minha resposta tem muito a ver com o que eu falei antes a respeito de resultado, entendeu? Às vezes o resultado num jogo, ele acontece por diversas razões. Num jogo normal, né, sem grandes situações esdrúxulas, normalmente quem joga melhor, quem está melhor preparado, tende a vencer, né? Mas o futebol não é assim. E a gente corre o risco também de, no resultado de um Grenal, avaliar de forma não a mais correta a respeito de um momento de um clube. Porque um jogo, como é Grenal, um jogo diferenciado, ele tem muita repercussão. Mas eu não vou fugir da sua pergunta, correndo o risco de estar equivocado ao final dos 90 minutos da próxima quarta-feira. Na minha opinião, e aí venho na minha velha coerência, né, tentando ser coerente. Na minha opinião, o Inter chega melhor por razões bem subjetivas até, mas chega. Uma é bem objetiva. Fator local, né? O jogo é no Beira-Rio. E mesmo que, mas o Grêmio venceu o último Grenal do Beira-Rio, Ribeiro. Sim, existe isso, a estatística mostra, mas percentualmente, quem joga em casa normalmente leva vantagem. Dito isso, vamos às questões subjetivas. A gente não sabe, eu acho que o fato de o Cudê estar aqui o tempo todo dá ao Grupo Colorado uma ligeira vantagem no aspecto técnico e tático, mesmo que isso não esteja sendo praticado. O que eu quero dizer? O Cudê trabalhou com conversas, trabalhou com vídeos, trabalhou com aprendizado, ele disse até que viu muitos vídeos e tal, e agora, já com esse lastro, ele passa apenas para execução. O Grêmio não. O Renato não treinou nada disso. Então, qual é o status do Grêmio? Da parada do campeonato. Vai ser a mesma coisa. E lá naquele momento já se dizia que o Grêmio precisava de fatores diferentes para melhorar o seu desempenho, que estava há muito tempo previsível. Bom, o Jean-Pierre está voltando, né? O Thiago Neves me parece que também está bem fisicamente, só que ele está reiniciando, ele vai ter pouco tempo, e talvez até por isso tenha aí circulado essa história de que o Grêmio não queria o Grenal já na primeira rodada da volta da pandemia, para ter mais tempo para trabalhar, coisa que é das consequências do fato da direção do Grêmio omissa deixar o Renato no Rio de Janeiro. Mas tudo isso, meus amigos, tudo isso é subjetivo. Porque, mesmo que eu ache que o Inter vá melhor por todas as razões apresentadas, pode chegar no Grenal, o Grêmio dá uma sarana no Inter e a minha boca fica cheia de formiga, né? Então, mas
ainda assim... Já aconteceu muito isso, Ribeiro? Já, várias vezes, né? Eu ser comentarista é uma das coisas... Não comentarista do óbvio, né? E de tarefa pronta. Aí é uma barbada. Aí é qualquer... Comentarista de pós-90 é uma barbada, né? O difícil é ser comentarista de antes do jogo, né? De antes do campeonato. Isso que é complicado. E eu tento ser assim, né? Como eu tenho falado há muito tempo que o Grêmio não tem primeiro volante. O Grêmio tem uma carência no seu meio-campo, já há algum tempo detectada por mim, de que nem Lucas Silva, nem Matheus Henrique, tampouco o Maicon, são jogadores que podem atuar nesse esquema do Grêmio como primeiro volante, né? E o Grêmio demonstrou na prática isso ao ser campeão com o Wallace, com o Jailson, o Maicon, enquanto esteve o Michel, enquanto esteve bem antes da lesão, dava conta do recado, porque eram primeiros jogadores de meio campo, né? O Grêmio não tem esse jogador, né? E acho que vai ter dificuldades quando perde a bola, especialmente nesse esquema que o Inter tem, que depende muito da parte física, né? E que me parece que até antes da pandemia, o Inter demonstrava evolução no seu sistema tático, os jogadores, né, realmente captando bem o desejo do Eduardo Cudê. Então, a grosso modo, meu amigo, repito, não vou fugir da pergunta, o Inter chega melhor por essas razões apresentadas. Mas posso ser desmentido com o pragmatismo do futebol. O que não quer dizer que isso resolva a situação, porque às vezes um jogo, até por ser Grenal, que é extraordinário, que tem outros elementos, né, emocionais, ele pode mascarar algo que não é tão verdadeiro assim. E é isso mesmo. Vamos falar um pouquinho do Novo Hamburgo, né? O Novo Hamburgo que anunciou no final de semana. Tu acompanha aí o tweet oficial, né, do Novo Hamburgo, a apresentação do treinador Márcio Ricardo Fortes Nunes. O Márcio Nunes, né? Ele já teve passagens como jogador aqui no estado do Rio Grande do Sul, como treinador também. Treinou o São Paulo de Rio Grande, Ipiranga, o Bagé e agora recentemente seu último clube foi o Grêmio Anápolis. É o novo comandante para o restante da temporada, o Novo Hamburgo que tem o Aimoré na próxima rodada e tá tentando, né? O Novo Hamburgo, graças a Deus, agora não tem rebaixamento, tem que pensar só em bons frutos, porque é um pouco da realidade dos demais clubes que não vão disputar o campeonato. Novo Hamburgo, que foi campeão gaúcho recentemente, tem uma belíssima história construída e a ser construída também. Gente, Vogel, conectividade é o que nos une. E CERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí, o site está aqui na tela, www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades do CERS. Já voltamos com o RDC Sport aqui na RDC TV. Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC. Aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Mandar um abraço para o Wagner Cruz, Ademir Portes Oliveira, Jéssica da Silva, Gustavo Bertoluso e também para o meu xalá. Opa, até me embananei aqui, esse tal do Facebook e YouTube vai juntando aqui. Guilherme Pretz, um abraço para vocês aí, gente. Ribeiro Neto, falar um pouquinho de Fla-Flu, cara, que o Flamengo ontem venceu, mas não convenceu, né? Acompanhar os gols da partida aí um pouquinho, Gabigol expulso e agora o Odair Helma tem um grande pepino para quarta-feira.
Eu até coloquei no Twitter ontem que gerou grande polêmica. Até pedir pra produção trocar, a gente pega o outro. Tá sem áudio esse, é? Agora foi. Aí. Não. Errinho nosso aqui internamente. Vamos pedir pra produção tirar os gols aí, por conta do áudio. A gente tem a cedência da Esporte Interativo e tudo mais. Mas a questão do áudio vai atrapalhar nosso comentário aqui, Ribeiro. Pode seguir. Vou colocar a parte aí sem o áudio. Sabe que eu até coloquei no Twitter que... eu coloquei para provocar mesmo. Que o Odair, gostem ou não, o Odair estava mostrando o caminho para parar o grande Flamengo. É óbvio que o Flamengo tem muito mais time que o Fluminense. É óbvio que o Flamengo tem mais parte física que o Fluminense. Só que o Fluminense está tendo o que, na minha opinião, o Flamengo está deixando a desejar. Espírito de competição. O que o Odair fez? Pegou o seu grupo, limitado, e fez os caras jogarem Copa do Mundo. E é a única forma, diante de uma distância técnica tão grande, do Fluminense equiparar-se ao Flamengo. E conseguiu. Conseguiu na Taça Rio e conseguiu ontem. Haja visto que, depois de um início claudicante, onde o Flamengo tomou conta, o Fluminense, no segundo tempo, tomou conta da partida. E só perdeu por um falha individual, né? Tava lá em cima do Flamengo e tomou um contra-ataque e aí no mano a mano, o Egídio na semana passada deu uma voadora no cara e parou e foi expulso. Daí ontem que tinha que dar uma voadora no Gabigol, deixou passar. E aí não acompanharam o Michael, né? O Fluminense estava todo lá na frente, né? Deu a louca, né? E aí tomou o gol. Mas ainda assim, independente do resultado, que a gente tem que ir embora, comentarista assim, o resultado é o mais importante, não vou ser incoerente, é o mais importante. Mas eles nos mostram coisas para a gente fazer projeções, né? Para analisar justiça ou injustiça, né? O fato é que o Fluminense merecia a melhor sorte e deu uma certa esperança, né, para o jogo da volta, embora eu não acredite, né? Eu acredito que o Flamengo é amplo favorito e o Fluminense vai, né, tá fazendo das tripas coração para tentar parar esse Flamengo e reconheço que conseguiu, né? Só que eu ainda tenho a dúvida, eu não sei se é mérito do Fluminense ou demérito do Flamengo. Mas de qualquer forma, eu acho isso excelente, porque demonstra que, olha, o Flamengo, e aí volta ao Twitter que eu falei, o Flamengo é parável sim. Aliás, eu já disse anteriormente que em algum momento o Flamengo, mesmo com a qualidade técnica que tem, se tornará marcável, se tornará aí previsível. Fato que aconteceu com o Grêmio depois 2017. E vai acontecer com esse Flamengo também. A única dúvida é quanto tempo vai demorar para isso acontecer. E talvez, a gente não sabe com certeza, talvez o Odair esteja mostrando, de certa forma, alguns caminhos para que isso ocorra. Agora, eu vou repetir. Primeira tosse do programa hoje, em 43 Tá evoluindo! Tá evoluindo. Eu acho que o Flamengo está com o seu nível de competição muito abaixo do que deveria. E isso é surpreendente, né? E isso que pode dar chance ao Fluminense. Em jogos normais, sem grandes situações surpreendentes, o Flamengo é favorito, deve ganhar o campeonato. Ainda assim, né, para quem esperava, como eu, né, uma lavada, goleadas e tal, não deixa de ser uma surpresa o que está acontecendo. Uma bronca, muito complexo toda essa situação. E olha, sobre o Campeonato Carioca, a decisão é na quarta-feira. O Flamengo vendeu os direitos, né, lá para o Silvio Santos. Uma complicação um pouquinho boa, essa complicação que o Flamengo aprontou agora de forma monetária. Agora, o Campeonato Catarinense que está vivendo uma complicação real. O campeonato foi suspenso. Aí a gente vai acompanhando aí os gols então do Flamengo, falar mais um pouquinho do Flamengo. Mas vamos falar da Chapecoense agora, pegar os ilustres aí da Chapecoense. 14 casos, né? 14 casos na Chapecoense. Campeonato Catarinense que começou na última quarta-feira
ele foi na questão adiado, porque 14 casos na Chapecoense, mais um no Figueira, outro no Joinville, um no Marcílio Dias, e o presidente da federação testou positivo também, Ribeiro. Tu vê, o problema não é o protocolo do futebol, que é excelente. O problema é que os jogadores, dirigentes, comissão técnica, têm uma vida fora desse protocolo. E se esse protocolo das suas vidas fora do CT não for tão rígido, o risco de pegar é grande. Então é isso que aconteceu. Provavelmente a Chapecoense, um ou outro, né, foi lá, né, saiu bem saído do protocolo, pegou e passou pro resto. E é isso aí que acontece. E que é o que acontece aqui na nossa vida, né? Não adianta você se preservar, fazer o seu, se alguém com quem você convive ou encontrou em algum momento da sua lida não estiver se cuidando, né? Se você vai no mercado, que está aberto aqui, né? Mercado. Aliás, eu não consigo entender como é que o mercado público está fechado e os supermercados são abertos. Eu não consigo entender. Não consigo. Mas, enfim, você vai lá para fazer as compras porque são essenciais. Se você encontrar alguém com Covid, você vai pegar e vai passar para a sua família dentro de casa. E é assim que o contágio acontece. E embora, não querendo entrar muito nessa lida aí, porque eu não sou especialista, eu já, pelo que eu tenho lido aí, tenho sérias dúvidas a respeito desse contato aí. Se a ciência não sabe, imagina nós, né? Eu ainda acho que todo mundo vai pegar porque pega no ar, não pega no contato entre as pessoas. Sabe, Ribeiro, que tem algumas questões de protocolos que querem em alguns campeonatos estaduais e recomendações e tudo mais, que o atleta, que o jogador de futebol, ele recomendado, vamos dizer, numa obrigação, não possa ir a um supermercado, não possa ir numa farmácia, que são serviços essenciais. Só que, gente, vamos lá, convenhamos, né? Uma grande minoria tem o direito de não ir, vamos dizer aqueles 2%, 3% que ganham fortunas. Só que muitos outros jogadores moram sozinhos, têm que fazer as compras, outros cuidam da família. Digo, família sim, pessoas, o pai e a mãe que não podem sair, né? Outros têm os parceiros. Não é essa a realidade. O Everton não precisa ir no supermercado, o D'Alessandro não precisa. Ok, e os adversários desses dois aí? O que se faz? É uma realidade que se vive no Brasil. Não tem como a federação impor, olha, os atletas são proibidos de sair de casa. Não, gente. Nas necessidades essenciais, eles têm a permissão, no direito, na Constituição, de ir e vir. E eles podem sim ir num supermercado ou numa farmácia. A mulher está grávida, não pode ir numa farmácia comprar medicamento para a mulher. Olha, federação, é um pouco complexo isso, mas, né, de um lado aqui, de um lado lá, vai se complicando. O certo é que o Campeonato Catarinense está suspenso. Cidades como... o Grêmio livrou de uma bronca, Ribeiro Neto, porque está proibido em Criciúma os treinamentos e jogos até o dia 24 de julho. Imagina o Grêmio indo para Criciúma, chegando lá e o prefeito bloqueia tudo. Ia ser uma vergonha mundial, mas se livrou dessa. Tubarão também é um outro município que tem suas atividades esportivas suspensas até o dia 24. O presidente Rubens Ancelotti, da Federação Catarinense de Futebol, ele está positivo para a Covid. Tem reunião hoje à tarde com as entidades de saúde do estado de Santa Catarina. Acredita no retorno do Campeonato Catarinense em 14 dias, que seria o tempo, né, dessa questão dos atletas se recuperarem. O problema é que em 14 dias, que é o tempo dos atletas se recuperarem, olha, Chapecoense vai jogar com a base então, né, que não estão nem treinando, porque esses 14 atletas que testaram positivos não vão treinar e daí tem que jogar depois de 14 dias. Então um pouco meio distinto essa situação. E lembrando que a CBF confirmou o retorno do Campeonato Brasileiro Série B, que a Chape jogará para o dia 8 de agosto. Então a Chape aí está com uma bronca bem grandiosa, Ribeiro Neto. Menos de um mês. Ai, meu Deus do céu. Vai voltar tudo, Ribeirinho? Fala aí o que tu fez esse final de semana, cara. Filme, série, que daí a gente fecha o programa.
Cara, eu vou dizer, eu tô tentando ver uma série, tá? E eu acho que eu vou conseguir ir até ela. Tem uma temporada, eu já tô no 8º episódio, ela chama-se... E tem muito por causa dos atores, tá? Ela demorou um pouco para engrenar para mim, mas até que agora se tornou um pouco mais interessante, chamada Hunters, no Prime, tá? Mas porque tem o Al Pacino, né? Qualquer coisa que tem o Al Pacino, né? A chance de ser legal é boa, né? O Al Pacino também tem que ganhar dinheiro, e às vezes ele faz o azeme, né? Tipo, ele fez um filme com o Adam Sandler, que foi um horror, né? Uma comédia não era dele, mas ele pensa, ganhou o dinheiro dele. Então, Hunters, que é a história de um grupo de caçadores de nazistas, né? São judeus que moram nos Estados Unidos e que caçam nazistas que no pós-guerra, né, foram convidados pelos Estados Unidos para viverem lá. Então, cientistas... a história é bem interessante, entendeu? Ela data do final da década de 70, né? Ela situa-se em 1977. Então, muitos... que conseguiram escapar dos campos de concentração, adultos, né, formam um grupo de elite caçando nazistas que vivem nos Estados Unidos. Bem legal, tem o Logan Lerman, né, que é do Percy Jackson, né, aquele menino do Percy Jackson, que dá um tom um pouco juvenil, ele só faz ele nessa série, né, mas ele é um bom ator, é legal, dá raiva, né, mas enfim, é bem legal, eu recomendo, né, recomendo, porque se eu tô vendo, é porque é bom, né? Se eu larguei no 2º episódio, é difícil estar errado. Ribeiro Neto e as suas dicas infalíveis, né, para aguentar essa quarentena, dar uma desopilada na cabeça. Agora o futebol está voltando, então o pessoal vai largar um pouquinho a Amazon, a Netflix e vai mais pro futebol. Cara, como é bom assistir futebol ao vivo. Aliás, quero dizer, para não parecer injusto, que eu estou assistindo pelas sugestões que vieram para mim via Twitter e via que o pessoal tá. Então você que está assistindo aí, ó, como é que tá o arroba aí, Ribeiro, pro pessoal te mandar também? Twitter é @NetoVerdades. @NetoVerdades. Daí tu chega lá e uma das verdades dos filmes. Isso aí me deu uma incomodação, porque ninguém me acha, né, cara? Então, é uma arroba bem... Por que eu fui inventar isso aí, né? Mas aqui é o arroba da página, né? Que eu tenho Ribeiro Neto e as Verdades da Bola. Se eu tivesse uma arroba Ribeiro oficial, alguma coisa só Ribeiro Neto, talvez eu tivesse muito mais seguidores do que eu tenho. Mas fazer o quê, né? Agora já tá feito, deixa assim. É igual o meu, né? O Paz com 2 As ninguém acha. Todo mundo fica procurando o Paz lá e não vai. Vamos fechar o programa, vamos acompanhar aí os mapas, né? O mapa da Covid-19 aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também. Como é que tá a situação para o pessoal dar uma acompanhada, né? O pessoal que muitos Ribeiro Neto até esqueceram de olhar os números, né? Porque as mortes, infelizmente, viraram apenas números. Porto Alegre, vou pedir para preencher a tela inteira aí. Porto Alegre, 157 óbitos, infelizmente, quase 4 mil casos, o número entre parênteses é o número de casos confirmados na cidade. E aí você acompanha o mapa do Rio Grande do Sul, a questão da predominância da bandeira vermelha, mais de 50% da população está sob a bandeira vermelha, e as cidades até Marau lá com 12 óbitos, as demais cidades que não aparecem é por conta de uma questão nossa interna de mapa, né? Seguindo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, foi atualizado hoje, então essa questão aí a gente acompanha 40 mil casos, em 432 municípios aqui no estado, 33 mil já estão recuperados, 962 óbitos, infelizmente, e 5.026 pacientes ou pessoas estão sendo acompanhadas, né? Essa questão de pacientes é porque às vezes não está no hospital. Ribeiro, obrigado. Obrigado, Ribeiro. Gente, obrigado para você aí de casa também. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube aqui na RDC TV. Tchau!
RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Vem aí Campeonato Gaúcho de Futebol 7. Garanta a vaga da sua equipe. Inscrições 1 kg de alimento. Informações futebol7brasil.com.br. Transmissão ao vivo da RDC.